Bom dia a todos e todas e todes. Hoje temos mais uma aula de história para o sexto ano comigo, professora Luciana, e vamos falar sobre um assunto muito interessante que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de falar sobre a antiguidade clássica e vamos falar sobre uma civilização que também, tanto quanto a grega, quanto a egípcia e etc., é, foram fundamentais, né, para a formação da nossa sociedade como um todo. Estou falando da Roma antiga, dos romanos. Que, alguém já ouviu falar dos romanos? Romanos. Acho que sim. Vocês fizeram alguma coisa sobre os romanos na aula de história? O que vocês fizeram? Na aula de história, a gente utiliza alguma coisa da cultura romana. Alguém sabe me dizer? Vai ganhar um saco de jujuba, hein? Até depois, quando for dar esse saco de jujuba. Sim, mas na aula de história, que elemento da cultura romana vocês utilizam? Nós utilizamos. Alguém lembra? Os números romanos? Os números romanos, né? Olha só. Então, eu acabei de falar que eles deixaram, que eles são importantes para a construção da nossa sociedade como um todo, e até hoje nós utilizamos elementos da cultura romana. A nossa língua, por exemplo, a língua portuguesa, né? E vocês já ouviram falar, a nossa língua, nosso idioma é o português, né? E vocês perceberam que o nosso idioma é muito parecido com o italiano, com o espanhol, com o francês? Tem palavras parecidas? É bem parecido mesmo. Sim. É, E será que isso tem também a ver com os romanos? Alguma coisa a ver com os romanos? eu acho que talvez tenha. Acho Sim, que tem. sim. Deixa eu molhar aqui, que a garganta tá seca, seca, seca. Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Isso. Então, o nosso idioma, o português, ele é proveniente de uma língua chamada latim, que era a língua oficial do Império Romano, da antiguidade, tá? Então, os romanos, eles falavam, né, o latim e, né, tinha o latim vulgar, o latim clássico, né, o latim formal, e onde o Império Romano chegou, né, ou ele se expandiu, saiu ali da Península Itálica, se expandiu, eles deixaram essa impressão, né, deixaram essa herança que é o latim, o uso da língua do latim como uma língua oficial, até para facilitar a comunicação entre os povos que foram conquistados, né? Porque os locais onde os romanos as localidades que os romanos conquistaram muitas vezes eram regiões habitadas por diversos povos que não tinham uma unidade linguística. E com a passagem dos romanos, e o uso do latim facilitou até para a unificação dos povos. No caso, né, posso dar um exemplo, porque a língua é uma é uma ferramenta de muita força para manter a identidade de um povo, ou até para colocar, olha, nós somos portugueses. Por exemplo, todos nós aqui temos diferenças, somos de regiões diferentes, porém falamos a língua portuguesa, falamos português, e isso é uma característica que nos faz um povo, uma nação, um dos elementos que compõem uma nação, né, um povo. Tá? Mas aí a gente vai falando mais para frente. E aí, os portugueses, os espanhóis, os franceses e os italianos, eles têm a mesma matriz linguística e são chamados de povos latinos. Por isso que a nossa região, aqui no continente americano, é chamado de América Latino, desculpa, América Latina. Tá? Por quê? Porque a nossa colonização se deu por povos latinos, então, como nós falamos línguas latinas, a nossa, a nossa parte da América é denominada dessa forma, no contexto cultural.
tá? E aí, a América, onde vivem a América do Norte, onde vivem os americanos e os estadunidenses e os canadenses, é chamado de América anglo-saxônica ou América inglesa, porque eles falam o inglês lá, tá? Então vamos lá. Alguém sabe identificar algum desses prédios? Alguém já viu em algum lugar um desses prédios? Eu já vi, O- pronto. Tem o Onde? Coliseu. Eu ia falar o Coliseu mesmo. Que mais? Só o Coliseu? Alguém conhece a Fontana de Trevi? Essa aqui, ó. Não conheço, não. Já ouviram falar na Fonte dos Desejos? Que o pessoal vai lá e joga faz um pedido e joga uma moedinha? Já. Eu já ouvi falar. Já. Então, pessoal, esses são prédios construídos durante o período da Roma Antiga, né? Alguns prédios foram construídos é, entre a passagem da era, né, antes e depois de Cristo, nesse momento de transformação aí, o Coliseu, né? Coliseu. Alguém sabe me dizer o que é o Coliseu? O que ele representava? Era onde acontecia brigas, né? As lutas, né? Luta livre. Os eventos, né? As promoções, né? Os eventos sociais, sejam lutas, corridas de bigas, onde os gladiadores gladiavam, né? As lutas aí dos gladiadores ocorriam aqui no Coliseu. Então, o Coliseu era um grande. Igual a arena que nós temos a Arena Suzano, não é? Então, tudo na cidade acontece ali. E vocês perceberam que a arena tem a mesma forma? As arenas têm a mesma forma que o Coliseu? Sim. Né? Sim. Tem as arquibancadas, ela tem a forma circular, né? Tem as arquibancadas e no centro, né? Na parte inferior, tem a parte onde acontecem ou os jogos ou a vacinação, graças a Deus não. Os eventos acontecem ali na parte inferior, porque as pessoas de onde elas estiverem, elas vão conseguir enxergar o que está acontecendo. Então, isso é uma característica. Mas isso é uma herança também dos gregos, porque os teatros gregos, né, tem a ver também com a cultura grega. Porque os gregos começaram a construir os teatros, e os teatros, né, só que os teatros gregos, nas construções gregas, eles formam o meia-lua, né, seria meio círculo, tá? Por conta da acústica e etc. Aí os romanos falaram, não, vamos fazer um upgrade aí e melhorar essa ideia dos gregos e fizeram essas construções que são chamadas de coliseus, tá bom? Esses são outros prédios que estão no centro de Roma hoje, né? Que essas fotos são atuais e continuam lá belíssimos. Alguns, né? Como estão dentro da cidade, eles são mais fáceis de ser conservados, né? E não sofreram com terremotos, não sofreram com erupções vulcânicas, falei certo. E tá, mas vamos lá, tá? São belíssimos, 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 né? O sítio de Roma, né? A região de Roma é muito bonita, tem muitas informações, né? Muita coisa interessante para se visitar. É interessante que o que chama a atenção desses lugares é a possibilidade, além de ser lugares que têm um clima, uma paisagem diferente da nossa, é interessante que você vive a história, você consegue observar que tudo aquilo que nós estamos falando aqui é concreto. Isso é muito importante, né? Que você possa ver, poxa, a professora falou do Coliseu, aí você está lá no Coliseu e fala, nossa, né? Tô aqui no Coliseu, que legal, né? Se puder botar a mão assim, coloca a mão, que eu gosto eu quando era criança, eu ia nos museus, eu tinha vontade de pôr a mão, porque eu queria saber, falar, nossa, é de verdade mesmo, né? Aquilo que eu vi. Tem coisa que não dá para pôr a mão, né? Mas quando dá, dá, tá? Vamos lá. Alguém conhece essa mocinha linda? Minha favorita? Sim. Quem é essa moça bonita? Alguém conhece?
É uma das meninas mais famosas do. É uma das meninas mais famosas do. Oh, meu Deus. Das histórias em quadrinhos. Eu lembro dela, só não lembro o nome dela. Sim, essa mocinha bonita é a Mafalda. É uma menina muito curiosa, né? Ela é de Chandler Bar, não sei quem é. Ah, então, depois a gente fala sobre a Mafalda, que aí é uma outra aula sobre essa mocinha bonita. Essa aqui é a Mafalda, tá? Ela foi criada na década de 60, então ela já é uma senhora. E a Mafalda, ela é muito curiosa, ela é atrevida e espontânea, né? E assim, como toda criança, né? Às vezes as crianças elas são atrevidas porque falam coisas que às vezes os adultos não querem que se toque, né? Então vamos lá. A Mafalda está pensando sobre o quê? Né? Sobre a pergunta que eu fiz. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando nós falamos sobre Roma? A Mafalda está pensando. Agora vocês também podem pensar sobre isso. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando falamos sobre Roma? Romanos, ótimo. Império Romano, Números romanos. números romanos, gladiadores, que mais? Alguém assistiu Luca? Eu. Eu já. Então, como chama aquelas motinhos? É as motonetas lá? Vespas. As vespas, as motocas italianas. E o gelato? Ai, que delícia, o sorvete. Depois, quem puder assistir os museus, o gelato, o macarrão. Ninguém pensa em macarrão quando fala em Roma. Ninguém pensa em pizza. Eu já penso no sorvete. Eu já penso em tomar um sorvete bem gostoso, andando por lá, andar de Vespa, dando uma volta assim no Coliseu. Deuses, ok. Aí, eu penso no queijo. Hoje eu tô de Magali. Hoje eu tô de Magali. Então, olha só quantas coisas que nós pensamos, né, que nos referencia ao Império a Roma, né? Então, vamos lá. Esse aqui são dois mapas, porque quando nós falamos sobre Roma, né, por exemplo, a Itália, tem alguns países, eles não são divididos como nós por estado, são divididos por regiões, tá? Então a região de Roma, vamos ver se dá para ver aqui, ó. Não sei se vocês conseguem me visualizar, tá vendo? Essa aqui é vamos supor que é a atual região de Roma, tá? A capital, a atual região de Roma, lógico, né? Aqui tá a capital, tá certo? Então, essa é a região. Quando você chega na Itália, é, não é como assim, estou em São Paulo. É como se fosse o estado, vamos supor. Aqui não tem o estado de São Paulo e tem a cidade de São Paulo, não é assim? Sim. Sim. Só que Sim. lá, por exemplo, o estado não vai ser chamado de estado, então vai ser falado assim, Roma. Então é toda a região que compreende é, chamada de Roma. Então é como se fosse o estado, mas aí você vai falar, mas o estado de Roma não, é a região de Roma e tem a parte da cidade de Roma. É meio tenso, tá? Não, pessoal, vocês têm bastante material. Eu tô seguindo as ordens da coordenação que disse que era para suspender o Classroom, então por isso que eu não estou utilizando. O que vocês podem fazer printar as telas, vocês podem printar essas telas e
usar isso que eu ia deixar para amanhã, para falar para vocês que vocês podem usar o material didático impresso, né, o livro e o caderno, currículo e ação, que tem informações que estão ali com o que nós estamos falando, tá bom? Eu não coloquei nada porque a coordenadora falou que era para a gente suspender por enquanto, né? Porque a gente nunca sabe quando vai voltar a ordem, do Classroom, tá bom? Mas vocês podem ir printando essa informação e amanhã eu vou passar direitinho, eu vou passar para vocês as páginas do livro, do currículo em ação, para vocês sistematizarem o aprendizado de até esse momento. Quem está indo para a escola está fazendo minhas atividades também, que eu enviei atividades impressas para a escola, né? Para que vocês possam revisitar, né, objetos de conhecimento que nós vimos no semestre passado. Então, eu deixei lá umas atividades que eu vou contar para nota. E também, né, o que eu estou tentando fazer? O que eu trabalho aqui, depois eu mando lá para a escola, na atividade já vai ter um texto e vai ter questões. Aí, tá? Mas amanhã eu vou passar direitinho para vocês as instruções. Então, vamos lá. Essa imagem essa aqui eu extraí do Google Images, né? E esse aqui eu extraí do centro de mídias, tá? Essa aqui, por que eu tirei essa? Porque mostra de uma perspectiva do planeta, né? Então, toda essa região aqui, olha, era considerado Roma, tá? Então, o território de Roma era tudo isso aqui em verde, tá? O verde escuro e esses verdes clarinhos também eram possessões do Império. Aqui, olha, nós temos o de verde, né? O Império, até a morte de Augusto, o Imperador Augusto. Depois, o que está? O verde e laranja, o Império na época do Imperador Trajano. E essas aqui são as outras conquistas que ocorreram posteriormente a esses dois, tá bom? A Itália é fantástica, né? Deve ser bem bonito. É porque é bem diferente, né? A paisagem é bem diferente da nossa, tá bom? Então, para a gente ter essas perspectivas, tá? Olha como era chamada aqui a região de Portugal, Lusitânia, Tarraconenses, era a Espanha, Bética, ou também a região sul da Espanha, Mauritânia, né? Cirenáquia. Opa, opa, opa. Olha que legal. Deixa eu ver como chamava a França. Aquitânia. Uma parte da França se chamava Aquitânia. Olha, bastante coisa. Eles chegaram na Inglaterra, ó, e lá eles chamavam Britânia, que era, né, era o nome das aldeias que estavam. Amor, nós tivemos variações linguísticas. Nós falamos o mesmo idioma que lá. O que acontece é que nós, por conta da regionalização e por conta da fusão com os outros povos, o português falado no Brasil tem algumas diferenças e o sotaque como nosso sotaque, tá bom? Mas é o mesmo idioma, tá? Porque eles foram nossa metrópole, né? Fundação de Roma, né? Eu gostei dessa imagem. Alguém já viu essa imagem? Não, eu não. Não. Vou puxar a orelha de vocês que vocês não estão assistindo a aula do Centro de Mídias, né? Tem uma galera que não está assistindo, né? Pode ser então que eu vi. Eu não lembro, mas eu não lembro, não. Se não tivesse aula do Centro de Mídias, e eu ia falar, ok, mas tem. Mas vamos lá. Essa imagem aqui representa um dos mitos que narra a fundação de Roma. Como eu disse para vocês, eu não sei. Ai, meu Deus. O pessoal.
Eu fui olhar para ver se era alguma coisa que a pessoa não está conseguindo entrar aqui na internet, no Meet, mas é fogo. Então, o que eu falei para vocês, assim, os mitos são importantes para que a gente crie heróis, para que crie situações, né, para valorizar algo ou para explicar algum fenômeno que nós não sabemos ou algum acontecimento que nós não sabemos explicar. A fundação de Roma tem uma história bacana, né, que é a história dos irmãos dos gêmeos Rômulo e Remo, que foram, né, então isso aqui é uma estátua que imprime, né, que concretiza a narrativa, tá bom? Então essa estátua é a real, né, da época antiga, que está dentro de um museu na cidade de Roma e é belíssima. E é interessante que ela tem as impressões da arte daquela época, tá? Aí vocês percebem que tem todo um trabalho, né, bem realístico, mas tem todo os detalhes alguns detalhes que nos remetem à época que ela foi, foi feita. Desculpa. Então vamos lá. A lenda de Rômulo e Remo. Quem pode ler, por favor? Dá para enxergar legal? Eu leio. Ok. A Emily. Pode ir, Emily. A lenda de Rômulo e de Remo. É a lenda fundadora de Roma. Quando sua mãe, uma princesa latina, peraí que meu bagulho tá na tela, não tô conseguindo ler, foi assassinada por um tio malvado, os bebês gêmeos, Rômulo e Remo. Peraí, o bagulho tá na tela, não tô conseguindo ver. Alguém está conseguindo ler? Alguém pode ler, Eu por tô. favor? Posso ler? Vai. Foram A lenda de Rômulo e Remo é a lenda fundadora de Roma. Quando sua mãe, uma princesa latina, foi assassinada por um tio malvado, os bebês gêmeos, Rômulo e Remo, foram lançados ao rio Tibre, salvos por uma loba que os amamentou e os tratou como se fossem seus filhos. Incutiu neles ferocidade e sentido de lealdade. Quando chegaram à idade adulta, resolveram fundar conjuntamente uma cidade, mas acabaram por se defrontar e inclusivamente travaram uma luta de morte. Rômulo, o vencedor, fundou a cidade que ficou com seu nome. Rômulo foi o primeiro rei e foi venerado como uma divindade protetora de Roma. Eu Essa não história, consegui ler porque o nome estava por cima. sem problema, sem problema. Então, essa é uma lenda, né? Lógico, eu sintetizei ao máximo, né? Porque só a lenda, né? Essa lenda é uma aula. Já seria uma aula inteira, né, sobre essa situação. Então, essa estátua que nós estamos vendo retrata essa lenda da fundação de Roma, tá? É, então, o fato de Rômulo e Remo terem sido salvos, amamentados e durante algum tempo criados pela loba, trouxeram a eles sentidos, né, que os animais têm. Primeiro da lealdade, porque os animais são, principalmente os da espécie canina, né, os lobos, os cães, desculpa ali se eu falei errado, mas essa espécie, né, eles são fiéis, leais. Né? Você não vê, o cachorro você briga com ele, daqui a pouco ele vem, tá? Então eles são muito fiéis. Então, isso passou isso para eles, né? E a ferocidade. Porém, como toda a história, houve um problema entre os dois irmãos, e aí acabou que Rômulo foi o vencedor dessa batalha e se tornou o rei de Roma. Né? Se tornou o primeiro rei de Roma. Essa história é muito maior, tá? Como eu disse, mas só para a gente ter uma ideia.
E aqui é a fundação de Roma no contexto histórico. Alguém pode ler, por favor? Eu. Por favor. Posso ler? Roma formou-se na função de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabíamos situações às margens do rio Tigre depois de conquistar pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. Turma, como a gente já... então, concreto, né? Sem a lenda. Então, assim, a cidade de Roma, ela vai se formar a partir da fusão de 7 pequenas aldeias, né? Pastores latinos, né? Então, daí de onde vem o idioma latim, a língua latina, né? E sabinos. E como todos os povos hidráulicos, né, da antiguidade, eles constituíram uma cidade às margens do rio Tibre, tá? Os etruscos são outros povos, né? É um outro povo que vai chegar nessa localidade, vai dominar vai dominar a região, né? E os povos que estavam ali fazem uma fusão, tá bom? Então aqui é a organização social da Roma antiga, tá? Nós tínhamos os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Essa é a pirâmide social, que a gente utiliza muito em história para poder representar o que a gente está falando, né? Assim, para a gente ter uma dimensão da proporção, tá certo? Então, aqui em Roma, nós tínhamos os escravos, que eram provenientes de guerras, eles eram escravos de guerras, e os descendentes dos prisioneiros de guerras, ou de pessoas que estavam endividadas que não conseguiam pagar suas dívidas. Então, elas eram escravizadas, tá? Os clientes, que eles eram dependentes dos patrícios, né? Que davam proteção, os patrícios é a classe dominante, que protegiam os clientes, né? Em troca de serviços e de votos nas eleições. Os plebeus eram homens livres e eles não tinham direitos, por exemplo, eles não tinham direitos políticos, eles não podiam votar, né? Nem se eleger, nem se candidatar, tá certo? E normalmente eles tinham como profissão serem artesão, comerciantes, enfim, tá? Os clientes, sim, os clientes tinham direitos políticos, por isso que eles votavam dos patrícios. E os patrícios, eles são considerados, por exemplo, o Rômulo era um patrício, que era o fundador de Roma, e aí começou a criar esse grupo de fundadores e descendentes de fundadores de Roma, dessas famílias, desses clãs que formaram Roma, e aí eles se tornam a classe dominante. Eles falam, olha, a gente é tradicional e tal, então vamos comandar vocês, e assim vai indo. Eles vão ganhando, conforme o tempo vai passando, eles vão ganhando força e vão ficando cada vez mais ricos, e aí, né, vão tomando terra das pessoas, vão fazendo alianças e afins para poder se manter no poder por muito, muito tempo. Então, essa aqui, olha, é a pirâmide que mostra que até que os patrícios tinham um número considerável de pessoas, mas a camada que tinha maior número de indivíduos era os escravos, tá bom? Então, a Roma antiga, a história de Roma, ela está dividida em 3 formas de governo. Nós podemos dividir a história de Roma em 3 períodos distintos que são marcados pelas formas de governo que cada uma que pertenceu a cada uma, tá certo? Então, nós temos a monarquia, a república e o império, tá? Que vão acontecer em determinados momentos da história. Começamos com a monarquia, desde a sua fundação, né? Como diz a lenda, Rômulo foi o primeiro rei, tá? Alguém sabe o que é monarquia?
Alguém sabe o que é uma monarquia? Pessoal, pode chutar à vontade. Monarquia é o começo? Não. Monarquia é um governo, é uma forma de governo. Mas como que é essa forma de governo, monarquia? Eu sei, Por reis? pequeno. Oi? Por reis? Quem vai falar? A Daphne? Então, o governo, a monarquia é uma forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei ou rainha ou equivalente. O que que equivale a um rei ou rainha? Um imperador, uma imperatriz, ah, um príncipe, um duque, uma duquesa, enfim. Alguém da nobreza, alguém de origem real. Quem pode ler para mim? Era Daphne? Pode ler, Daphne. Você queria ler? Eu Pode leio, ler. Então leia. peraí. Eu não tava ouvindo você. Tá, deixa a Daphne ler, que ela já tinha pedido, aí o próximo, quem tinha falado que ia ler? Eu, Eu quem? a Emily. Tá, aí você lê o próximo, beleza? Tá bom. Vai, Daphne. Daphne, desliga. Daphne. Tá dando microfonia. Muta e volta. Liga de novo. Monarquia. A forma de governo adotada em Roma até o século V antes de Seis. VI. Antes de Cristo foi a monarquia. Os romanos acreditavam que o rei tinha origem divina. Esse período da invasão de outros povos etruscos, que durante cerca de 100 anos dominaram a cidade, impondo-lhe seus reis. Em 509 d.C., os romanos derrubaram o rei etrusco, Tarquínio o Soberbo, e fundaram uma república. No lugar do rei, elegaram 2 magistrados para governar. Forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei ou rainha. Perfeito. Obrigado. Então, como eu disse, por que tem esse. Vamos explicar com a racionalidade o porquê do mito fundador, né, de Roma, dessa história. Porque toda figura real da antiguidade, da Idade Média e até a Idade Moderna era vista como uma figura divina, alguém que tivesse relacionado, o escolhido pelos deuses, escolhido por Deus, enfim, tá? Então, a história de Rômulo já vem dessa, que o Rômulo aquela criança que venceu o abandono, né, não proposital da mãe, mas venceu e sobreviveu e pelas suas características, tal, tal, tal. Então ele foi escolhido pelos deuses para sobreviver e criar Roma, porque ele era bom, forte, inteligente, leal e etc. Então qualidades que deveriam ter todo mundo. E aí, o período do qual a monarquia era instituída, era o governo instituído em Roma, vai até o século VI a.C., tá certo? Nesse período, os etruscos eles começam a invadir esse território, né? E durante um século, eles dominaram a cidade de Roma, né? Então, eles colocavam seus reis etruscos, para governar os romanos, tá? E em 509, eles derrubaram os romanos, eles tiram os reis, conseguem tirar os reis
etruscos, que tinha o nome de Tarquínio. Ele era conhecido como soberbo, né? Ser soberbo não é legal. E fundaram uma república. Então, é nesse momento que acaba, né, no século VI, 509, que vai findar um período de monarquia na Roma antiga. E aí os romanos eles vão fundar uma república. E aí eles vão eleger, vão votar em 2 magistrados. Beleza? Então, porque assim, na monarquia, a sucessão, não existe eleição. Então, eu sou rainha, e aí os meus descendentes vão ocupando o trono conforme eu não existir mais. Então, eu morri, eu vou ter um sucessor, e assim, né, gradativamente. Agora, na república, os chefes de estado são eleitos. Só para a gente ter uma ideia quem são os etruscos, tá bom? Então, os etruscos são povos que viviam na Península Ibérica, desculpa, Itálica. A gente não tem exatamente como dizer quando foi que eles ocuparam a Península Itálica, mas acredita-se que é aproximadamente entre 1200 a 700 a.C. A região cuja qual eles habitavam equivale ao que é hoje a Toscana, com partes do Lácio, Umbria, na Itália. Então, essas regiões aqui em verde, tá? Ó, aqui está Roma, que foi onde eles conquistaram. Aqui é Pompeia, né, que eu acho que é o Vale do Lácio. Eu não conheço muito a geografia italiana, tá? Essa aqui, ó, essa parte aqui, eu sei que é Toscana, tá? Então, eles vieram dessa parte aqui. Gênova, um pouquinho, né? Etrúria, tá vendo? Ou eu falei errado, meu Deus do céu. Beleza. Esse negócio de não respirar direito não é legal. No início da República, a sociedade romana estava dividida em 4 partes, que é aquela que eu mostrei para vocês: patrícios, clientes, plebeus e escravos, tá bom? A decadência política e econômica fez com que a plebe entrasse em conflito com os patrícios. Esse embate, né, esse conflito entre patrícios e plebeus durou cerca de 200 anos. E apesar disso, os romanos conseguiram conquistar toda a Península Itálica e em seguida partiram para o Mediterrâneo. Então, olha que interessante. Os etruscos agora já fazem parte dessa nova realidade, tá? Já houve a fusão. E aí os romanos, quem estava dentro da cidade de Roma, acaba sendo aculturado e já pertence ao Império. Depois os romanos vão conquistando gradativamente todo esse espaço aqui, isso aqui é a Península Itálica, tá bom? Então eles vão conquistando toda essa região aqui peninsular, tá? Depois as ilhas, né? A ideia é primeiro essa parte, então eles conquistaram toda a região, toda aqui, eles conquistaram toda essa região. Isso ao mesmo tempo que existiu um conflito interno entre plebeus e entre os patrícios, tá? Então, a ideia, depois disso, era conquistar essa parte aqui, as ilhas e toda essa região do Mediterrâneo, tá? Tudo que tivesse, que fosse costa mediterrânea, tá bom? Eles lutaram 100 anos contra Cartago, nas guerras chamadas Guerras Púnicas, tá? Cartago aqui, ó, na África. E em seguida eles tiveram todo esse processo, né, de 100 anos para resolver a questão em Cartago e conquistar a cidade de Cartago. E depois eles partiram para a Península Ibérica, né, Península Ibérica, onde fica hoje os países Portugal e Espanha. E essa luta levou 200 anos, esse processo de conquista da Península Ibérica levou 200 anos. Mas tudo com calma, né? Ninguém tem pressa aqui para nada, que isso que eu gosto dos romanos, porque a pressa é inimiga da perfeição e das grandes conquistas. Eu detesto gente apressada. E depois, tudo bem que eu sou meio acelerada, mas tem gente que é demais. E depois a Gália e o Mediterrâneo Oriental. Pro, Tá? Oi.
Eu queria saber qual os dias de aula. Amor, a gente tá no meio do processo. Quando eu desligar, eu te explico, tá bom? Tá. E aí, eles foram ocupando, né, gradativamente esses espaços e foram criando províncias. E essas províncias, eles eram. O que que eles tinham de obrigação? Pagar impostos para Roma. Tá? Então, a partir daí, é que o império, que Roma vai, além de ser vai expandir os seus territórios, vai se tornando cada vez mais forte financeiramente, economicamente. Por quê? Porque forçava esses locais que eles exploraram, que eles invadiram, a pagar impostos, e isso eles tinham cada vez mais recursos para investir no exército e se tornar um exército imbatível e conquistar mais territórios e também investir dentro da própria capital, né, dentro de Roma, e nas construções, né, nos aquedutos, nas estradas, né, enfim. O que que fez com que os exércitos tornassem o que que o exército romano, ele é conhecido como um dos exércitos mais fortes e os que tiveram menos derrotas. Eles eram considerados imbatíveis. As táticas de guerra deles eram bem interessantes, né? E são conhecidas até hoje. Então, a comunidade militar era formada por cidadãos de Roma, né, dos territórios, das colônias e das tribos latinas que tinham cidadania romana. Diferente, é assim. O cara invadiu lá a Península Ibérica, Portugal. Esse camarada ele é cidadão romano? Não, tá? Então, só aquela região da Península Itálica que foi conquistada dava direito à cidadania romana, e o cara era, tipo, unidade. Agora, de outras comunidades, desse momento, não. Então, as comunidades cujos membros não possuíam cidadania romana, eles não tinham direito de votar nem ser votado. Gente, eu coloquei aqui, eu nem. Agora eu viajei nesse daí, né? E também tinha os aliados autônomos, que faziam tratados de aliança com Roma. Então, essa é a composição da comunidade militar. Mas normalmente, tá, a, Roma procurava recrutar dentro do seu próprio núcleo, porque assim fica menos. Como que eu posso dizer? Diminui o risco de traição. Mas enfim, vamos lá. Além do exército, as estradas eram construídas por toda a Península Itálica, que também iam contribuindo para as conquistas, né? Então isso facilitava a ação do exército. Então, se existiam estradas construídas para chegar nas localidades, era muito mais fácil do que o pessoal sair embrenhado no mato, abrindo clareiras para poder chegar nos territórios. Então, se você conseguisse já ter uma via de acesso facilitada, era melhor, tá? E isso, gente, por todo lugar que você que houve, né, a presença dos romanos, é possível ter os resquícios, né, dessa presença, tá? Em Cartago, na África, tem regiões da África que tem assim construções, estradas e algumas. Ai, fugiu a palavra. Fontes materiais que remetem à presença dos romanos. Então, a presença deles é praticamente incontestável, tá? Os romanos, eles desenvolveram armas e criaram técnicas militares avançadas, né, para aquele momento. Então, eles tinham umas técnicas bem interessantes para se defender e para atacar. Além de construir fortes, né, muralhas, fortificações para se proteger as cidades conquistadas, mas também a questão dos acampamentos. Tudo isso, né, todas essas técnicas, esses saberes que eles
utilizavam vão auxiliá-los no processo de vitórias, né, e no fortalecimento dos soldados. A disciplina militar era severa, né, e a punição e o pessoal apanhava, né, não é igual hoje no diálogo. Então, nos exércitos, às vezes, eles punem as pessoas de forma física, né? E naquela época, eles até decapitavam, decapitar, cortar a cabeça da pessoa. Os soldados que venciam recebiam prêmio, honraria, eram homenageados, etc. Enquanto os que perdiam, eles eram decapitados nas prisões. Então, quem tipo, teve uma expedição tal, eles perderam aquela galera, os romanos prendiam eles e eles não iam ter mais as cabecinhas deles para pensar. Então já servia de exemplo e estímulo para que os demais não perdessem, tá? E essas conquistas e essas vitórias vão trazendo uma moral para a galera de Roma, né, para os cidadãos e para os soldados e para todo mundo, porque quando a gente vai ganhando, a gente, né, por exemplo, nas Olimpíadas, né, o Brasil conseguiu um número de medalhas inacreditável. Para você pensar que desportistas, os nossos esportistas não tiveram nenhum apoio, né? Quase nenhum apoio, cara, né? Porque o futebol sempre tem apoio, mas as outras modalidades não tem. Aquela turma foi na raça, né? A maioria foi na raça. E isso dá um gás para os brasileiros, né? A população fica feliz e fala, poxa, a gente pode e tal, dá um gás, né? Imagina em Roma, como que o pessoal se sentia. Se sentia a última bolacha do pacote. A última não, que é a bolacha do meio, porque a última vem paçocada, né? E a primeira também. No plano social, né? O desemprego foi aumentando conforme eles iam conquistando, porque assim, tem os plebeus, os clientes, etc., que são homens livres. Porém, conforme ia aumentando as campanhas militares e as vitórias, o exército ia capturando prisioneiros, e esses prisioneiros iam se tornando escravos, que eram vendidos para as pessoas que tinham condição, né? Enfim, para os donos dos meios de produção. E a mão de obra escrava, o cara não tem que pagar para o escravo. Ele comprou o escravo e já era, não precisa pagar salário nem nada. E por conta disso, o desemprego aumentou e nós vamos gerar aí os problemas sociais por conta do desemprego, né? Isso mostra que a classe dominante ela não pensa no povo, ela pensa somente nela. Então, qualquer manobra que ela faça, isso, gente, é desde lá do passado e até hoje, qualquer manobra que a classe dominante faça, não tem real interesse de beneficiar a vida dos mais pobres. Eles fazem coisas pensando no benefício deles. Ai, vamos dar uma coisa para o povo. Que isso é uma prática de Roma, tá? Uma herança da política romana. A política de pão e circo. A gente dá comida para o povo, a gente dá diversão para o povo e o povo vota na gente. O povo fica quieto. Isso acontece até hoje, né? Então a gente tem que ficar esperto com essas coisas aí. A mão de obra escrava provocou a concentração de terras nas mãos da aristocracia. A aristocracia quer dizer o governo de poucos, tá? Provocando a ruína dos pequenos proprietários. Então, olha só, a gente já vai ter o desemprego nas cidades e na zona rural, os pequenos proprietários, eles vão começar a perder suas terras, porque eles não vão ter dinheiro para pagar os impostos. Porque é difícil competir com quem tem mão de obra free, né, sem pagar. Na economia, esse tudo só no período república, tá bom? Na economia surgiu uma camada de comerciantes e militares que enriqueceram com as novas atividades surgidas com as conquistas, né? Então, eles enriqueceram cobrando impostos, o fornecimento de alimentos para o exército e a construção de pontes e estradas. Então, assim, por um lado, as conquistas trouxeram esse desequilíbrio econômico e, por outro lado, propiciou o enriquecimento de alguns grupos, tá bem? Então, essa parte aqui vai ficar para amanhã, tá bom? E aí nós damos sequência, tá certo? Muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação, mas eu vou pedir para
Vou só dar um recadinho aqui, tá certo? Certo. Vamos lá. Muito obrigado pela presença de todos, como sempre. Desculpem qualquer coisa, como sempre. É sempre um prazer, né? Propiciar para vocês esses momentos aí de troca de conhecimento, né? Ainda mais dos meus assuntos favoritos, que é a antiguidade.